certeza absoluta que o Bilu vai aparecer. Eu vou ver o Bilu hoje. Você já ouviu falar no Bilu, o ET brasileiro? Provavelmente já deve ter visto algum vídeo ou reportagem sobre ele e deu boas risadas, pois a mídia tradicional está tratando esse assunto de forma irônica e bem-humorada. Bilu! Mas nós, do Tempo Zero, resolvemos fazer um vídeo mais investigativo e fomos atrás de pessoas que afirmam ter estabelecido algum tipo de contato com esse ser. Você sabia que são mais de 1000 pessoas? Eu conversei com o Bilu. 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 Eu comecei aqui no Projeto Portal meio que caída de paraquedas, porque eu nunca acreditei em seres extraterrestres, nunca foi um assunto que me interessou. É que eu acho que é muito arraigada essa coisa do filme americano, do ET, Homens em Verde, da nave de lata e tal, e era uma história que não me descia muito bem. E achei que no Projeto Portal ia achar um bando de maluco, e ia ser uma coisa desse tipo. As experiências que eu tive, as experiências pessoais, é que foram me provando que era realmente verdade aquilo que eu estava presenciando. Eu sempre fui muito cética mesmo. Uma das experiências foi com o Bilu. Tive um contato com o Bilu aqui em Brasília, tive contato com o Bilu também lá no Espírito Santo, num trabalho de campo, e na fazenda eu tive outros contatos posteriores. Foi surpresa para mim a primeira vez que eu estive com ele num trabalho lá no Rio Grande do Sul. O objetivo que me foi falado nesse dia não seria conversar com o Bilu. Nós vimos uma luz, depois ficamos sabendo que é um transporte que o Bilu utiliza também. Ele utiliza de várias maneiras para vir até nós aqui em cima da Terra, porque ele está vivendo nesse momento numa cidade subterrânea. Já tive muitas conversações com o Bilu. A primeira foi na cidade de Caçapava do Sul, um distrito que se chama Minas do Camaquã. O local é grande, muito grande, com muita areia. Foi em torno de 2 horas essa conversação que eu tive com ele. Percebi que ele estava no local quando eu vi a mais ou menos uns 70 metros de mim uma luz rasteira muito rápida que ia de um lado para o outro. Essa luz era de cor alaranjada, vermelho, puxando para um vermelho, assim, muito bonita, grande. Circulava muito rápido. Caminhei até essa luz. Chegando lá, eu me encontrei com o Bilu. Geralmente a gente vê ele no mato, né? Num trabalho de campo que aconteceu em Minas Camaquã, em que é um lugar totalmente descampado, que é um deserto, que não tem mato nenhum, ele se apresentou em forma de luz. Então ele veio com uma luz muito forte e do nada a gente viu um vultinho pequenininho assim na nossa frente. Então naquele momento eu pensei, caramba, não tem como ser fraude, ou todo o resquício de dúvida que eu ainda tinha sumiu ali naquele momento, porque eu vi ele se apresentando na minha frente. A primeira vez que eu venho aqui foi, sei lá, agosto ou setembro de 2002, 2003, não sei. Aí foi eu, minha mãe, a Cleidinho, o Charles, lá em São Platô, fazer ativação e tal. Aí eu devia estar aqui no projeto uns 40 minutos, no máximo, né? Aí começou a fazer ativação e tal, aí começou a piscar uma luz vermelha no céu, no meio do céu. Nesse momento eu já desarmei completamente. Que isso, né? Aí depois eu, não, calma, isso é só uma sonda que eles mandam pra ver quem tá aqui, não sei o que.
lá, seu Fred, vai embora. Corre. Opa, olha. Corre, seu Fred, corre, olha. O coqueiro. Eles tipo, vai te escanear e tal. Beleza, né? Beleza. A primeira subida no morro que eu fiz, eu andei assim 2 lances do morro e tinha uma sonda observadora vermelha pousada assim no capim, né, no mato. Eu, lógico que eu não sabia o que era, né, porque era a primeira vez que eu estava vindo. Aí o Alexandre disse, isso é uma sonda observadora. Foi assim, ó, foi uma coisa assim muito linda e emocionante de se ver, né, aquela sonda vermelha parada pertinho da gente, assim, uns 2 metros. Eu tava com mais umas 20 pessoas, 30 pessoas, estavam todos andando na trilha, aí Bilu apareceu, sempre brincalhão, né, que é o jeito dele e tal, né, até pra descontrair, porque você imagina que a gente tá no meio do mato, às 3 da manhã, pra ter contato com um extraterrestre. Então você fica meio assim, né, meio com medo, assim, né, meio... Você não sabe o que vai acontecer, né. E aí o Bilu, pra já quebrar esse clima, ele é sempre brincalhão, tal, faz um monte de efeito visual pra divertir o pessoal e o pessoal ficar mais tranquilo, né. Nós também. Nós também. O primeiro contato que eu tive com o Bilu foi um contato com as crianças. Tinha umas 30 pessoas mais ou menos, entre de 5 anos, 4 anos, 3 anos até 22 anos. E tinham muitas pessoas, e a gente estava andando numa estrada, e aí de repente a gente ouviu uma voz, Bilu. Foi o segundo grupo do Projeto Portal a conseguir manter um nível energético para poder ter essa conversação. De repente a gente ouviu uma vozinha estranha, meio de criança, falando "Parem!" Daí a gente, o que é isso? Daí todo mundo quis rir. E daí a gente perguntou quem era, deu uma voz muito rápida, muito aloprada, que só fazia a gente rir. Saiu falando bilu, 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 bilu. Daí a gente, calma, fala devagar que a gente não tá entendendo nada. Daí, tá, quem você é, de onde você é? Eu sou lá aqui. Deixa, tá, Bilu, calma, fala devagar. Daí começou todo mundo a rir. Daí chamando de alopradão, né, e tal. Estão vendo o Bilu? Estão vendo o Bilu? Não, lá atrás das árvores. Tem alguém no confirmador aí, gente? Tem o Max. Bilu, se você puder dar um flashzinho só pra te localizar melhor, agradeço. Ah, obrigado. Bilu quer andar no meio do povo. Sim. Mas para isso, as 40 navegações decidiram para que todos vocês cheguem no nível 9 de proficiência. Todos estão ouvindo, entendendo, Bilu? Sim. Ó, ele está dizendo, o Bilu disse que vai passar hoje para... Mais alto. Ah, é porque eu sou um pouco rouco, Bilu. Tá bom. Ele disse que os seres de Nona estão aguardando que todos nós cheguemos ao nível 9, porque aí então nós receberemos deles tecnologias para ter a melhor vida do planeta. Mais ou menos isso, Bilu? Não. Mas foi feita a forma humana. Desculpe, Bilu. Não há problema, Bilu entende. Desculpe mesmo. Não há problema. Bilu fala muito, Bilu é linguarudo. Eu participo já há 12 anos do Projeto Portal. Como eu cuido da parte toda dos arquivos, a gente registra, né, todas as imagens, a gente registra os sons, registra tudo. Eu tive a oportunidade, depois de algum tempo, de conseguir realmente filmar, capturar a imagem de um ser de Pegasus. Porque ele deixou bem claro pra mim, porque ele deixou, né? Chegou um momento que ele quis se mostrar pra câmera e eu consegui captar a imagem dele com a minha câmera. Sempre eu ia com a filmadora, eu uso uma filmadora normal, uma handcam normal, com o night shot. E a gente conseguia gravar muito bem o som, mas a imagem eu nunca captava. E era uma coisa impressionante porque a olho nu eu via o ser na minha frente, ele estava lá e a filmadora não captava absolutamente nada. Até que chegou o ponto, em uma das vezes que eu conversei com eles viraram e falaram pra mim que eles realmente queriam aparecer, que eles iam se deixar filmar. E eu fiquei na espera, ainda perguntei pra eles por que vocês querem isso. Aí eles falaram porque a gente precisa conscientizar as pessoas precisam despertar. E elas vão despertar a partir do momento que elas entrarem em contato com a nossa frequência, que vai ser passada pelo vídeo.
ainda fiquei na espera, tivemos outras oportunidades, mas nunca conseguia captar nada. Aí depois, do lado esquerdo assim da chave do portal, abriu tipo um portal lá. Abriu um portal assim, saiu uma luzinha lá de dentro e fechou. Aí eu olhei pra minha mãe assim, você viu isso? Aí o Charles, não, calma gente, isso é só uma nave que chegou, é só uma nave que saiu do portal, é só isso. Eu falei, beleza. Aí a nave continuou assim, ficou uns 10 minutos. Aí depois disso abriu outro portal imenso assim no meio, atrás da chave, outro jeito, saiu uma nave imensa aqui do meio, saiu outra nave, ficaram as 3 naves. Eu olhava pra Cleidinha, a Cleidinha voltava a chorar assim também, sabe? Aí a mãe ficou aquele silêncio, todo mundo assim, né? A nave que tava aqui no meio, ela chegava mais perto assim, você via a sombra deles dentro da nave. Nunca mais vi nada igual, sabe? E todos esses anos depois, todos esses anos, todas as viagens, nunca mais vi nada igual. Parece que aconteceu isso só assim pra falar assim, não, olha como é que são as coisas aqui, sabe? Isso eu tava aqui 40 minutos aqui na fazenda. Eu vi mais de 16, 17 naves. Entendeu? É muita coisa e passando em questão de meia hora, 40 minutos. E rolou também uma outra conversação com um ser que era muito mais sutil. Ele vibrava numa frequência muito além do que a gente consegue perceber. A gente tem um limite de percepção. A gente tem que treinar isso, né? Treinar essa percepção para ela ficar mais apurada, né? E esse ser, ele não conseguia se mostrar como um humanoide. Ele se mostrava através de luzes, de várias luzes, de vários jeitos. E luzes que não tem como sair de um lugar, é luzes que surgem e se mexem e tudo mais, e conversam, a voz sai do nada, sabe? Eu conversei com o Bilu várias vezes, acredito que mais de 10 vezes eu já falei com ele. Eu vi assim com listas, eu vi com os olhos brilhando, eu vi ele andando na mata, ele explodia a luz embaixo, flutuava em cima, ele espocava a luz em todos os lados, conversava com a gente na frente, atrás. Ele me chamou e falou, Annelise, aproxime-se. Eu me aproximei dele e fiquei a 2 metros dele, e da barriga dele saíam raios de luz. Eu vi esses raios de luz por baixo de uma pequena penugem. Eu falei, Bilu, você tem raio de luz na barriga? Sim, eu também quero fazer isso. Não, humanos não. Mas Bilu, você é humano? Sim, eu tenho a forma humana. Na verdade, eu sou mais evoluído que vocês, que eu estou numa dimensão, na 3ª dimensão, mas um subnível mais elevado.